Olá, olá! Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre planejamento full face na harmonização facial. Será que você está cometendo algum erro no momento dessa avaliação facial? Então, hoje nós vamos falar sobre este tema, que é um tema muito importante. Mas isso não significa que eu vou passar para você aí uma receita de bolo, nada disso. Muito pelo contrário, hoje nós vamos fazer uma análise, um raciocínio clínico em cima de uma modelo real. Vamos ver todas as possibilidades que a gente vai fazer e a metodologia para fazer isso daí com um raciocínio clínico que vai te dar resultados e você vai entender como personalizar o seu planejamento para cada paciente, ok? Deixa eu dar boa noite para todo mundo que está chegando aqui ao vivaço comigo nessa aula incrível de hoje. Amélia, seja muito bem-vinda. O pessoal já está chegando por aqui. Quem também estiver no Instagram, venha para o YouTube. E, claro, né, nós estamos aqui. Se você está me assistindo pelo YouTube, você pode deixar os seus comentários aqui. Se você estiver assistindo pelo Spotify, também seja muito bem-vindo, ou pelo canal do Facebook, porque nós estamos aí presente em todas as plataformas streaming do Brasil. É isso mesmo, gente. Muito bom, muito bom. E é o seguinte, você que está aqui comigo hoje, você tem a oportunidade de colocar todas as suas dúvidas, todos os seus comentários aí durante essa aula, porque eu vou respondendo para você em tempo real, tá bom? Então, maravilha, todo mundo chegando por aqui. Poliana, seja muito bem-vinda. Boa noite, minha querida. Hoje nós vamos falar então sobre planejamento full face, ok? Por que isso é tão importante? Uma profissional que queira atingir um determinado faturamento, né? E eu costumo chamar de doutora 20K. O que a gente precisa? Nós precisamos dominar este assunto, principalmente por quê? Porque nós precisamos gerar resultados. Então, dominar esse assunto, dominar o planejamento, você ter aí uma confiança, uma segurança, uma autoridade, principalmente você saber qual é o melhor procedimento, qual é a melhor opção. Eu sei que muitas vezes, né,
Profissionais, principalmente iniciantes, ficam muito em dúvida, doutora, qual opção que eu posso fazer aqui? E na verdade, né, são tantos os recursos que nós temos na estética avançada atualmente, que isso realmente pode deixar o profissional um pouco confuso, mas ali é que você precisa ter esse raciocínio clínico, né? E por isso que é tão importante nós dominarmos técnicas diferentes. Por quê, doutora Adriana? Porque cada técnica tem a sua limitação. E muitas vezes, para nós conseguirmos gerar um resultado extraordinário no nosso paciente, a gente precisa fazer associações de técnicas. Muitas vezes, na maioria das vezes, gente, uma simples técnica, aquela técnica que a gente aprendeu naquele primeiro curso, ela sozinha não vai gerar um resultado extraordinário. E é isso que nós queremos, né? Por quê? Oferecer o serviço? Em toda a clínica de estética vai oferecer. Mas o que você precisa de verdade? Se diferenciar. E essa aqui é a nossa proposta. Eu sei que muita gente pode pensar, né? Ah, doutora, mas eu já fiz um curso de harmonização, eu já fiz um curso de preenchimento, eu já fiz um curso de toxina botulínica e tá tudo bem. Não, não está tudo bem. Se você quer ser referência, se você quer se destacar aí na sua região, você precisa sim, estudar sempre, se atualizar e principalmente você fazer a associação de técnicas, tá bom? Então, vamos começar? Antes da gente iniciar esse conteúdo, eu quero fazer um convite para lá de especial. Para você que ama essa área de injetáveis, para você que está entrando na estética avançada, para você que já é uma profissional que já atua com os injetáveis, já atua com a harmonização, mas você quer mais, você quer se atualizar, você quer aprofundar mais nos seus conhecimentos e principalmente você ainda não fatura minimamente R$ 20.000 por mês, eu quero te fazer um convite. Nos próximos dias vai acontecer a Jornada Injetáveis, um evento 100% online, 100% gratuito, que eu e meu time estamos preparando com muito carinho para vocês. E essa é uma edição inédita. Por que é inédita? Porque é a primeira Jornada Injetáveis que eu estou produzindo. E lá dentro nós vamos ter conteúdos abrangentes com todas as técnicas, agulhas, cânulas, pressurizada, tudo isso. Vamos ter toda a parte de procedimentos, conteúdo técnico, conteúdo científico, procedimentos em paciente real dentro da nossa jornada e também vamos te ensinar sobre branding, captação de cliente, posicionamento, paciente high ticket e muito mais. Eu vou te dizer que essa jornada está incrível e imperdível. Doutora Adriana, como eu faço para participar? Quem está no Instagram, vai na minha bio, clica no link e garanta a sua vaga. Quem está aqui comigo no YouTube, a nossa produção vai colocar o link aí no chat e você pode clicar aí. Depois da live, você clica aí e você garanta a sua vaga, ok? 100% gratuito, 100% online, para você que quer mudar de vida, para você que entende que só faltam 4 meses, quase menos, né? De 4 meses para 4 meses nada, gente. A gente já está em outubro, faltam 3 meses para terminar 2023. Então, se você realmente quer salvar o seu ano e já começar 2024 de forma assertiva, vem para essa jornada. Eu te garanto que você vai se surpreender, tá bom? E é o seguinte, ó, a Polly já está inscrita, inclusive, né? Nivalda, boa noite, seja bem-vinda. Rosane, seja muito bem-vinda. Maravilha. E quem já está inscrito já está recebendo, inclusive, uma sequência de aulas aí, que são as nossas aulas de aquecimento, com conteúdo intenso, pesado, para que você chegue mais preparada ainda dentro desta jornada, tá bom? Carlos Alberto, boa noite. Marina, seja muito bem-vinda, minha linda. Um beijo para todo mundo aí. Vamos começar então a estudar? Vamos lá? Então já pega aí ó, seu caderno, sua caneta e sua aguinha. Vou tomar uma aguinha aqui e a gente já vai começar esse conteúdo, porque hoje a gente tem muito conteúdo aqui, tá?
Maravilha. Vamos lá então, gente. Bom, primeira coisa, né, que eu quero falar com vocês é o seguinte. Vamos falar o principal erro que os profissionais cometem quando vão fazer planejamento. Primeiro, né, eu já costumo dizer que não fazem planejamento. Olham para a face de uma paciente e já automaticamente tem aquela ideia de que o que eu vou fazer nessa paciente? Ah, eu vou colocar malária, eu vou colocar arco zigomático, eu vou colocar mandíbula. Opa, peraí, isso é um grande erro. Por quê? Porque isso é uma receita de bolo. Nem todo paciente precisa de mandíbula, nem todo paciente precisa de arco zigomático e malar. Você precisa entender qual é a classificação cefálica, desculpa, você precisa entender qual é a classificação esquelética deste paciente. Ele é um paciente braquifacial, é um paciente dólico-facial, é um paciente mesofacial. Cada um desses pacientes, cada uma dessas classificações esqueléticas do crânio do meu paciente vão ter pontos fortes e vão ter pontos fracos. Então, se eu tenho um paciente que é bráquio, por exemplo, eu jamais vou fazer os mesmos pontos que eu faço, por exemplo, em um paciente dólico-facial. Por quê? Porque um paciente dólico-facial, ele tem uma deficiência de tecido ósseo no terço inferior. Já o braquifacial, não. Ele tem aqui, olha, uma boa mandíbula, ele tem um bom tecido ósseo, então ele não vai ter aqui o mesmo derretimento, ele não vai ter a mesma pitose, ele não vai ter aquele bulldogzinho, né, que é o Jaws, que um dólico vai ter. Então, tudo isso nós precisamos conhecer, e isso é anatomia. Então, vocês precisam ter esse conhecimento. Então, esqueçam receita de bolo. Se você aprendeu e aí você chega fazendo receita de bolo em todo mundo, sabe o que vai acontecer? Você não vai personalizar a sua harmonização, você não vai gerar resultados satisfatórios e vai acontecer como aconteceu alguns anos atrás. Lembra que todo mundo que fazia harmonização facial ficava com a mesma face? Lembram disso? Quem lembra, comenta aí para mim que eu quero saber. Lembram disso? Todo mundo com a mesma face. Todo mundo igual, com aquela carinha quadradinha. E agora o que começou a acontecer? Esse conceito começou a mudar. Então, agora, os profissionais, os harmonizadores, se deram conta que eles precisam respeitar a anatomia do paciente. E o que é respeitar a anatomia no paciente? É entender quais são as características, destacar os pontos fortes, corrigir os pontos fracos desse paciente, que não são os mesmos para toda a face. Tudo bem? Ficou claro isso? Quem está entendendo isso, gente, coloca aqui no chat que eu quero saber se vocês estão ligadinhos aí. Coloca aí no chat, manda coraçãozinho, quero saber como é que vocês estão aí, se está ficando claro isso daí para vocês. Coloca aí, porque nós vamos agora começar, eu quero fazer um compartilhamento de tela e a gente vai começar a analisar essa paciente. Nós vamos fazer aqui um planejamento full face juntos, tá? Então, vocês vão colocando aí e a gente vai trabalhando junto nisso daí. Vamos lá, então. Claro como a água. Gosta sim. Então, vamos lá. Muito bom. Então, eu vou colocar aqui e vou fazer o meu compartilhamento de tela. Olha só. Então, eu trouxe aqui para vocês podem ir colocando aí todos os comentários que eu vou começar a falar aqui e aí vou nos comentários para ir tirando as dúvidas de vocês. Combinadíssimo? Maravilha. Então, vão conversando aí comigo. Estou aqui com essa paciente, tá? E aí, vamos lá. O que vocês veem nessa paciente? Vão colocando aí para mim. O que vocês enxergam nessa paciente, né? Quais são os pontos fracos que essa paciente tem? Onde que vocês notam com o olhar clínico de vocês que nós precisamos melhorar nessa paciente? Vão colocando aí que eu vou conferindo, tá? Então, deixa eu pegar aqui a minha canetinha, vou pegar minha canetinha aqui pra gente
para a gente começar e vamos fazer aqui algumas pontuações nessa paciente. Vamos ficar aqui de vermelho, que vai ser legal. Ótimo. Então, vamos lá. Primeira coisa que me chama atenção nessa paciente, né? Olha só, vocês nem estão falando aqui, hein? Olha, vocês estão esperando eu, né? Quero que vocês coloquem aí, hein? Vão colocando no chat aí o que que vocês estão detectando. Então, quando eu vejo essa paciente, o que que me chama muito a atenção nela, né? Eu vejo uma paciente que ela está com um ar cansado. É uma paciente que tem até uma boa qualidade de pele, tá? Ela tem uma pele que ela hidrata bem, ela usa home care, mas é uma paciente que ela está com uma expressão cansada. É uma paciente que apresenta um derretimento já até por conta da idade dela. É uma paciente de 68 anos. Então, tá totalmente perfeito em relação ao cansaço, né? Ao envelhecimento da pele. Então, o que que a gente consegue ver aqui? Olha, primeira coisa me chama muito a atenção dessa paciente, olha só, essa calha lacrimal aqui que ela tem, olha só. Ela tem uma calha lacrimal aqui que envelhece bastante, né? Também consigo ver aqui, olha, que ela tem um sulco nasogeniano bem pronunciado. É uma paciente que apresenta aqui, olha, gente, um sorriso triste e marionete. Ela apresenta também, olha só, uns lábios bem atrofiados, estão vendo? Lábios bem atrofiados, lábios bem finos, ok? É uma paciente que a gente nota que ela já tem um afrouxamento aqui dos músculos, então ela já tem um derretimento aqui, olha, onde ela perde totalmente o contorno e eu já tenho aqui, olha, um jaws bem moderado aqui. Olha isso aqui, o jaws dessa paciente, né? Ela aqui também, ela apresenta aqui também um gap de mento, eu vejo aqui. Então, isso aqui é o que a gente consegue ver. Região de terço superior, o que que ela mostra aqui para mim? Olha só, gente, muitas linhas, estão vendo? É uma paciente que tem os vincos aqui, olha, bastante ruga estática e que vem, olha, em toda a região frontal até aqui em cima, estão vendo isso? É uma paciente, ela não apresenta uma queda brusca da pálpebra inferior, não. Então, é uma paciente que aparentemente eu não tenho problema aqui, olha, tá vendo? Vocês conseguem notar aqui que ela, inclusive, apresenta aqui, olha, um leve arqueamento da sobrancelha, mesmo sem estar com toxina. Aqui ela também apresenta o músculo, que são os músculos corrugadores direito e esquerdo bem forte, e aqui ela também apresenta uma ruga do músculo prócero, né? Então, esses daqui, perdão. Então, esses daqui, gente, são bem pronunciados, né? Então, esses daqui é o que a gente consegue ver de forma bem pronunciada. Agora, eu quero pegar aqui uma outra imagem desta paciente. Olha só, que a gente vai ver aqui a imagem dessa paciente. Vamos ver aqui esse ladinho aqui. Deixa eu ver esse outro lado aqui. Tá até melhor para a gente avaliar. Olha só. Então, aqui vamos entender aqui esse lado aqui da paciente, tá? Então, olha só, eu consigo ver claramente, olha aqui, gente, jaws. Olha como essa paciente tem o jaws aqui, né? Marionete, sulco, nasogeniano, estão vendo? Olha a calha lacrimal desta paciente, como ela é grande. Aqui, novamente, e olha só, aquilo que eu falei com vocês, olha como é que ela tem um arqueamento normal, né? Natural, na verdade, natural dessa sobrancelha, mas ela apresenta aqui muitas
linhas, muitas rugas estáticas nesta região. Aqui também, mesma coisa que a gente viu ali na foto da frente. A região de lábios bem prejudicada, um lábio bem atrofiado também, tá? E aí, vamos voltar aqui para que a gente possa ver essa primeira aqui. Maravilha. Bom, visto tudo isso, agora nós já identificamos quais são, né, os pontos que a gente precisa corrigir nessa paciente. Então, agora vamos começar o nosso raciocínio clínico. O que eu posso usar nessa paciente? O que eu posso fazer nessa paciente? Quais são os recursos de harmonização que eu posso entregar para essa paciente para que ela tenha um ótimo resultado, tá? Então, vamos lá, gente. Então, eu vou apagar aqui para a gente começar. Agora, já vimos aqui toda a parte, né, que nós vamos tratar. Então, deixa eu aumentar aqui para conseguir apagar mais rápido isso. E aí, agora a gente vai começar a desenhar aqui, a fazer um raciocínio clínico em cima de tudo que a gente quer corrigir nessa paciente. Bom, primeiramente, o que eu posso notar? Qual é a classificação desta paciente? Qual é a classificação esquelética dessa paciente? É uma paciente dólico. Por quê? Porque ela é uma paciente que ela tem uma face mais alongada, tá? Então, ela tem uma face mais alongada e ela tem menos tecido ósseo na região do terço inferior. É exatamente por isso que ela tem um derretimento maior, exatamente por isso que ela tem um jaws bem pronunciado, uma pitose ali bem forte, né? Então, vamos lá. O que a gente começa fazendo? Primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte: a gente vai fazer uma divisão aqui. Deixa eu pegar um branquinho aqui. Nós vamos fazer uma divisão. Vamos primeiro tratar terço superior da face. Então, a gente vai analisar primeiro o terço superior, depois a gente vai analisar o terço médio e depois a gente vai analisar o terço inferior, ok? Então, vamos começar lá em cima. O que essa paciente precisa aqui, né? Obviamente, por que ela tem essas rugas aqui? Por que ela tem essas linhas tão marcadas? Por que essas linhas dinâmicas já se tornaram uma linha estática? Pela repetição de movimentação. Uma paciente que tem uma classificação muscular hipercinética, ela tem um músculo muito forte. Então, primeira coisa aqui que eu vou atuar nesta região é com toxina botulínica, gente, tá? Então, toxina botulínica nesta região. Onde eu vou aplicar nessa região? Toda a região frontal, aqui, região de glabela, região de naso também, orbicular dos olhos, vamos tratar nesta paciente também com toxina botulínica. Então, toda esta região aqui com toxina botulínica. Perfeito. Doutora, como que eu posso melhorar aqui esses vincos dela? Por quê? A toxina botulínica, qual vai ser a ação dela? Ela vai paralisar a movimentação. Mas, como eu já tenho uma profundidade maior aqui, olha, isso daqui não é preenchido pela toxina botulínica. E aí, o que eu posso usar nesse caso? Olha só, aqui eu posso trabalhar com microagulhamento, eu posso trabalhar com jato de plasma. Então, são duas opções bem interessantes para nós trabalharmos, ok? Então, aqui, toxina botulínica. Eu vou fazendo aqui uma legendinha aqui do lado, tá, gente? Ó, então, toxina botulínica. E em cima, microagulhamento ou jato de plasma. Maravilha! Agora, vamos passar para o terço médio da minha paciente. Vamos lá, então. Quando eu falo de terço médio, o que eu noto aqui, né? Essa paciente, a gente já falou aqui, então ela tem bastante olheira, ela tem uma calha lacrimal aqui, mas ela também tem
perda de volume aqui, olha, no arco zigomático e no malar anterior. O que que isso me remete? Ao derretimento da face. Então, quando nós temos o derretimento da face, o que que acontece? A gordura que deveria estar aqui, ela acaba descendo. Estão vendo? Ela acaba descendo e aí ela vai se acumulando lá embaixo. O que que a gente precisa fazer? Nós precisamos reposicionar esse tecido. Eu tenho duas formas de fazer isso daí, tá? Eu posso utilizar aqui, vamos pegar aqui um verdinho, eu posso utilizar aqui preenchimento nesta região zigomática e malar. Então, eu posso fazer preenchimento aqui nessa região, eu vou aumentar o volume e vou subir esse tecido. Então, na verdade, deixa eu colocar de outra forma aqui para ficar melhor. Deixa eu colocar aqui, peraí, verdinho, vou fazer bolinhas, tá, gente? Então, eu posso fazer aqui, olha, preenchimento nesta região aqui, que é a região zigomática e região malar da minha paciente, ok? E eu tenho uma outra estratégia que eu posso utilizar aqui, que são o quê, gente? Fios. Eu também posso fazer um reposicionamento com fios de sustentação nesta região, ok? Neste caso aqui, o que que eu recomendo? Recomendo que a gente faça aqui preenchimento nesta região, porque está precisando muito, e depois, se for necessário, a gente faz o lifting com o nosso fio de PDO, ok? Com fio de sustentação. Mas a primeira opção aqui é fazer o preenchimento nesta região aqui. Outro ponto que eu também preciso preencher, região de nasogeniano. Esta região aqui eu também preciso preencher. Por quê? Porque eu tenho perda de volume, tá? Não vou entrar aqui, gente, em técnicas, porque aqui é uma outra coisa. Hoje a gente vai falar de planejamento, tá? Então, mas aqui só para vocês terem uma ideia, aqui eu vou precisar fazer associações de técnica. Então, aqui eu preciso fazer uma técnica de volumetria e uma técnica de preenchimento mais superficial para que eu possa entregar um bom resultado para essa paciente. Porque se eu tentar preencher todo esse suco nasogeniano só com a técnica do preenchimento, eu vou ter esse efeito aqui na minha paciente, ó. Ela vai ficar completamente projetada e não é isso que eu quero. Então, a gente precisa fazer uma associação com a técnica de volumetria, tá bom? Maravilha! Legal. Daqui a pouquinho eu vejo aqui tudo que vocês estão falando. Joia. Ó, a Marina tá colocando aqui, ó, melhora microagulhamento com peptídeos botulínicos. Melhora sim, tá? Com toxina, isso, com peptídeos botulínicos pode ser com NCT, pode ser com ácido hialurônico, pode ser com peptídeos botulínicos, perfeito? Maravilha. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Então, aqui nós vamos ter que utilizar duas técnicas. E aí, eu também preciso fazer aqui, gente, um preenchimento de calha lacrimal. Neste momento, eu preciso aqui avaliar muito bem se essa paciente tem indicação para gel preenchedor de ácido hialurônico ou se eu faço um preenchimento com fios de PDO. Quando eu vou usar cada um deles? Então, vou colocar o fio de PDO aqui, olha, do outro ladinho, tá? Então, vamos lá. Se for fios de PDO, a gente vai trabalhar com aqueles fios de PDO, que é o filler, que ele é 10 em 1, na verdade. Então, quando a gente coloca ele, ele faz um preenchimento aqui bem interessante nesta região. Eu vou utilizar o gel preenchedor
numa paciente quando ela não tem nenhum problema de bolsa ou de edema. Inclusive, a gente tem uma aula aqui no canal sobre olheiras. Então, depois vocês assistam essa aula, porque lá você vai entender melhor sobre isso, tá? Se essa paciente tem alguma tendência à olheira, aí sim eu não vou utilizar o gel e aí sim eu vou utilizar fios de PDO para fazer esse preenchimento, essa bioestimulação de colágeno na minha paciente, tá bom? E a gente não corre o risco de ter nenhum tipo de bolsa, de edema, uma etípe, alguma coisa desse tipo, perfeito? Ok, então fizemos aqui já a região do terço médio da paciente. Agora vamos para o terço inferior da paciente, né? Então, o que a gente vê aqui? Primeira coisa que incomoda muito, jaws. Jaws dessa paciente incomoda muito. E por que ela tem esse jaws aqui? Pelo derretimento e pela falta de estrutura aqui mandibular. Então, o ideal é que a gente faça aqui, olha, um preenchimento, uma volumização desta região aqui, para que eu possa causar um lifting desta região. Jamais devemos colocar volume, preenchimento nesta região de jaws, tá? E aqui, claro, também a boca, gente. Os lábios também aqui, esse lábio aqui também merece um preenchimento, né? Esse lábio aqui tá muito atrofiado, então uma projeção nos lábios que vai também melhorar aqui, olha, região de marionete e subir aqui, olha, everter a comissura labial dela, porque ela hoje apresenta aqui um sorriso triste, tá? Então, essa paciente aqui apresenta. Deixa eu melhorar isso aqui. Essa paciente aqui hoje, ela apresenta um sorriso triste. Então, é bem importante a gente cuidar disso. Como é difícil desenhar com mouse, né, gente? É muito difícil desenhar com mouse. Pronto, não tô conseguindo fazer uma boca bonita na paciente, coitada, ela vai ficar triste comigo. Vamos lá, vou tentar de novo, hein? Vamos lá, vou tentar de novo. Vou fazer uma boquinha mais bonitinha nela. Pronto, consegui. Bom, então é isso daqui, tá? Agora, gente, quando a gente fala, né, do planejamento full face, muitas vezes a gente pensa que a toxina botulínica a gente vai usar só no terço superior. Nananina, não, nada disso. Eu também posso utilizar e devo utilizar a toxina botulínica no terço inferior. Então, neste caso aqui, toda esta região aqui, olha, é bem importante eu utilizar toxina botulínica e na região de platisma também. Por quê? Porque platisma é um músculo que ele puxa a face para baixo. Então, quando eu começo a ter essa força aqui, ele começa a puxar. O platisma, gente, para vocês terem uma ideia, ele vem aqui, olha, e ele é como se ele abraçasse aqui a região de mandíbula por fora e por dentro. Então, eu começo a ter uma força de queda que vai puxando toda esta região aqui. E aí, o que acontece? A minha paciente vai perdendo, olha só, olha isso aqui. A paciente vai perdendo todo esse contorno aqui, porque ela tem uma força gravitacional deste músculo que vai puxando esta região para baixo. Então, aqui, quando eu faço o relaxamento do músculo platisma, ele para de puxar essa estrutura, esse tecido para baixo, tá? Então, todas as bandas aqui, olha, do platisma a gente vai aplicar. E na região também aqui mandibular. E aí a gente vai subir toda esta região. Essa paciente aqui, olha, também pode aplicar no mento para fazer aqui um relaxamento do mento, tá bom?
Deixa eu ver aqui os comentários de vocês, se vocês têm alguma dúvida. Nenhuma dúvida, gente? Coloca aí que eu quero ver esse chat aí de vocês, ok? Então, esse daqui seria o planejamento full face que nós faríamos nessa paciente. Essa região aqui de terço inferior, né? Também posso colocar fios? Claro que posso. Então, vamos lá. Depois que eu utilizar volume aqui em toda esta região, deixa eu apagar aqui, olha, para a gente fazer. Depois que eu fizer, vou apagar aqui, vou deixar só ali os pontinhos da toxina botulínica. Depois que a gente fizer aqui, vamos pegar o verde, que é o nosso preenchedor. Depois que nós fizermos aqui, olha, uma volumização interessante aqui na mandíbula dessa paciente, onde eu vou gerar volume aqui, para gerar aquele efeito lifting de jaws, eu posso também aqui, olha, vir com fios e fazer aqui, olha, fios de sustentação nesta região toda aqui, fazendo com que eu tenha um efeito lifting para esta região, tá? E lá em cima, como eu falei, a gente também pode fazer aqui, olha, ligamento temporal. A gente também pode fazer fios nesta região aqui, olha, vindo até aqui, que ele vai me dar o quê? Ele vai me dar um lifting para esta região, ok? Então, essas são as possibilidades que eu tenho. Olha, a Marina está dizendo aqui, olha, doutora, fiz a toxina botulínica no platisma de uma paciente, ficou muito bom, o contorno facial ficou maravilhoso, ela amou os resultados. Exatamente, faz muita diferença quando a gente faz esta região de platisma e de contorno. É como se a gente tirasse o peso da face da paciente, ok? Agora eu quero saber, mais alguma coisa que vocês colocariam nesta paciente aqui? Nesta paciente, olha só, a Marina está dizendo, depois de todos esses cuidados com essa paciente de 68 anos, ela ficará com a aparência de 48 anos de idade, com tranquilidade. Adoro. E vocês querem ver? Eu vou mostrar para vocês como é que essa paciente ficou, mas eu só vou mostrar se vocês quiserem muito. Eu só vou mostrar se vocês quiserem muito. Eu quero saber aí, eu quero que vocês incendeiem esse chat aí, senão não vou mostrar como é que essa paciente ficou. Coloquem aí que eu quero saber como é que, se vocês querem ou não. Coloquem aí. Vamos lá, gente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês enquanto isso, tá? Algo que é bem importante. Quando nós fazemos esse tipo de avaliação no nosso paciente, né? Quando a gente faz esse tipo de planejamento com o nosso paciente, você tem duas situações aí da nossa prática. Claro que a gente adoraria, claro que a gente adoraria que o paciente fizesse tudo no momento. Muitas vezes o paciente não consegue fazer por uma questão financeira, mas ele não consegue fazer naquele momento. Só que a partir do momento que você fez esse planejamento, esse paciente vai começar a fazer pouco a pouco, tá? Agora, vamos imaginar que esse paciente possa fazer isso tudo no mesmo dia, como essa paciente podia fazer. Ela pode fazer tudo no mesmo dia. Eu devo fazer tudo na mesma sessão nessa paciente? Sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Vamos lá. Eu vou recomendar algo para vocês que eu pratico e que funciona muito. Mesmo que a sua paciente possa fazer um full face inteiro, financeiramente falando, na mesma sessão, eu não recomendo que você faça tudo na mesma sessão. Por quê? Digo o seguinte: primeiro, você não sabe como que o corpo daquela paciente vai reagir àquilo. Às vezes é uma paciente que nunca colocou um às vezes é uma paciente que nunca colocou
um preenchimento, às vezes é uma paciente que nunca colocou um fio de PDO, às vezes é uma paciente que nunca se aplicou uma toxina botulínica, então você não sabe como que o organismo dela vai reagir àquilo. Um outro ponto que é um ponto também fisiológico bem importante. Muitas vezes, quando a gente faz um full face, obviamente que a gente vai usar uma quantidade maior de produto. Eu não estou falando de 1 ml, eu estou falando de 1 ml em boca, eu estou falando de 4 ml mais ou menos na região zigomática malar, eu estou falando de mais ou menos de 2 a 4 ml na região de mandíbula, em torno aí de minimamente 10 ml em uma sessão. Quando a gente coloca uma quantidade maior de produto, o nosso corpo, o nosso organismo pode interpretar isso como algo estranho, um corpo estranho, e ele pode acelerar a degradação. Então, a melhor coisa é que você faça por etapas, por etapas. E por um outro lado, o que que nós temos? Por um outro lado, nós temos o fator psicológico e emocional da nossa paciente. Muitas vezes essa paciente pode ficar maravilhosa, mas quando ela se olha no espelho, ela não se reconhece. Entendem? Então, nós, como profissionais da saúde estética, nós precisamos ter essa sensibilidade com a nossa paciente e entender que nós precisamos fazer isso pouco a pouco, ela vai se adaptando. Ai, doutora, mas eu vou perder a venda. Não vai, você vai fazer um planejamento. Essa paciente, inclusive, ela já vai fechar tudo com você. Só que essa semana você vai fazer uma coisa, a semana que vem você vai fazer outra, depois de 15 dias você vai fazer outra. Em 2, 3 sessões, ela está pronta. Na primeira sessão, você faz uma toxina botulínica e um preenchimento, por exemplo, dos lábios, porque ela já vai ter um tchan. E você pode já colocar alguma coisa de preenchimento já nas demais regiões. Depois de uma semana, você faz mais uma região. Daí 15 dias, que é quando ela vem para a revisão da toxina, você finaliza. E desta forma, ela vai acompanhando isso daí pouco a pouco. E é incrível, gente, tá? Como que isso funciona muito bem, porque ela vai se adaptando, ela vai entendendo que aquilo está mudando e ela não tem uma mudança muito brusca. É a mesma coisa quando a gente vai fazer, por exemplo, uma transição de cor de cabelo, né? Às vezes uma pessoa quer ficar loira, às vezes vai pintar de escuro, e aí o que que acontece? Os bons cabeleireiros, o que que eles fazem? Ah, você é morena, você quer ficar loira? Eu vou te colocar uma morena iluminada. No mês que vem eu vou colocar você mais um tom mais dourado de mel. Ah, depois eu vou chegar no tom que você quer mais clarinho. Ele não vai fazer isso de uma vez. Primeiro, porque ele vai arrebentar com a fibra do seu cabelo. E segundo, que você pode ter um choque muito grande. E talvez você até prefira, né? Ai, eu gostei, por exemplo, de um tom não tão claro. E aí você tem a possibilidade de ficar por aí. E você mesma, como profissional, muitas vezes a gente faz um determinado planejamento e a gente vê que não precisa tanto daquilo. Então, às vezes, você planeja, eu vou colocar 4 ml, por exemplo, na região tal. Às vezes você vê que 2 ml ficou muito bem, ou 3 ml você não precisou utilizar tanto, ok? Então, quando principalmente a gente faz a associação de técnicas, muitas vezes a gente vai utilizar menos preenchimento. Então, se você fizer, por exemplo, a associação, como a gente falou ali, né? Vou fazer uma associação, por exemplo, de preenchimento com fios de PDO. Então, muitas vezes, aqui que eu estou calculando colocar 2 ml de cada lado, muitas vezes eu não preciso 1 ml de cada lado e fiz a sustentação com fios de PDO, eu não precisei mais colocar aquela quantidade de gel. E quanto menos gel a gente colocar, melhor, porque você muda menos a fisionomia do seu paciente. Você rejuvenesce o paciente com mais naturalidade, ok? Maravilha. Deixa eu ver aqui. A Mônica está perguntando o seguinte: doutora, preenchimento com hialurônico no malar ou zigomático é o reticulado? Sim, nós estamos falando de preenchimento com ácido hialurônico reticulado, tá bom? E agora vamos lá? Vocês querem ver como é que ficou
essa maravilhosa? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, vou fazer o compartilhamento de tela aqui, para vocês verem como essa paciente ficou realmente incrível. Vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês. Então, olhem lá, gente, o antes e depois dessa paciente. E essa paciente, essa foto é da primeira etapa, né? O que foi feito nessa paciente nessa primeira etapa? Então, vamos lá. Fiz região de arco zigomático e malar, fiz região de mandíbula, fiz lábios na paciente também, sulco nasogeniano nesta paciente também. Agora, o que nós vamos fazer na segunda parte? Região de olheira, que ainda faltou tratar região de olheira nesta paciente. Ah, e também foi feito aqui, olha, toxina botulínica nessa paciente. Ficou incrível esse antes e depois, né? Sim ou não? Gostaram? Deixa eu colocar aqui uma das fotos desta paciente aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui, olha essa foto aqui que tá maior para vocês verem aqui, olha, o depois dela. Esse daqui, o depois dessa paciente. Estão vendo, gente? Interessante. Olha lá. Ficou parecendo 48 anos, né? O paciente ficou extremamente feliz. Vamos colocar aqui novamente o antes e depois dela para vocês verem bem aqui como que ficou. Vou aumentar aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui essa bagunça aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para vocês verem direitinho, né? Então, olha só, região de frontal, região frontal, região de arco zigomático e malar anterior, região de nasogeniano, lábios, região de mandíbula e a fazer a região de olheiras nessa paciente. O paciente ficou extremamente feliz. Essa paciente, ela não queria algo muito, digamos, muito ousado, uma paciente mais sóbria, uma paciente mais discreta, então ela queria realmente um resultado mais natural. Então, aqui foi exatamente o que foi entregue para ela, uma naturalidade, uma face mais descansada, né? E claro que aqui, olha, a região toda de linha de testa aqui, olha, gente, essa daqui será tratada aqui, olha, será tratada aí aos poucos, tá? Porque a gente vai fazendo um tratamento na face dessa paciente. Vamos dar uma olhadinha aqui na lateral dela, como é que melhorou? Olhem isso daqui, gente, como que melhorou. Então, a gente fez só preenchimento. Aqui, olha, vocês podem notar, aqui, ó, toxina botulínica ainda não tinha terminado de pegar, né? Ainda não estava com 15 dias. E aqui, olha, vocês notem que o JAWS dela, gente, olha como era esse JAWS aqui e olha como melhorou. Mas aqui ela tem indicação de fios, que é o que será feito agora nessa paciente, para a gente melhorar ainda mais esta região aqui de JAWS, porque é muito pesado e somente com a volumização da mandíbula a gente não conseguiu um efeito, tá? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, o paciente está extremamente feliz com o resultado dela, o paciente está extremamente feliz, tá? Se fosse por ela, ela nem faz mais nada não, mas eu realmente quero fazer. E olha aqui, gente, o outro perfil da paciente. Esse outro perfil, um perfil que inclusive é mais marcado, né? A gente tem um perfil mais marcado do que o outro. A gente tem um perfil mais marcado do que o outro. E esse lado aqui dela, ela teve um resultado ainda melhor, né? Olha, gente, que lindo a projeção do lábio dessa paciente. Olha isso aqui, gente, que graça. Projeção de lábios. Olha toda a região aqui, olha, vou rabiscar nessa. Olha a região de filtro que foi feita, a projeção de lábios que foi feita aqui nessa paciente. A gente nota que parece que até o narizinho dela subiu, olha só. E eu não mexi no nariz dela, tá?
A região de jaws, como melhorou. Olha a marionete que ela tinha aqui, simplesmente desapareceu. Como melhorou muito a região de sulco nasogeniano, dessa daqui. E mesmo sem tratar a olheira, por a gente fazer, olha só, a região de arco zigomático e malar, como melhorou aqui já as olheiras dessa paciente. Incrível, né? Gostaram, gente? Gostaram desse resultado? Muito bom, né? Muito bom mesmo. Deixa eu ver se eu tenho mais antes e depois aqui dela. Ah, tenho aqui, olha, um bem pertinho aqui de lábios. Olha aqui, gente, terço inferior da face dessa paciente. Olha como rejuvenesceu, né? Uma boquinha aqui totalmente atrofiada, olha, com muitas linhas. Isso daqui, gente, foi 1 ml de ácido hialurônico do mais fluido possível, porque ela não queria um bocão. Olha isso aqui, gente. Comissura, sorriso triste. O que a gente faz para resolver um sorriso triste? Eu venho aqui, olha, e coloco aqui, olha, 2 unidades de toxina botulínica no meu músculo depressor do ângulo da boca. E aí eu consigo esse efeito aqui que vocês estão vendo, né? Uma boquinha mais flat ou até mesmo com a comissura evertida desta região, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma imagem aqui importante para compartilhar com vocês. Acho que era isso. E agora vamos ver aqui, vou tirar as dúvidas de vocês, ó. Perfeito, incrível! Todo mundo gostou, né? Realmente esse trabalho ficou fenomenal. E ainda tem mais a ser feito aí nesta paciente. Mas o que eu quero mostrar para vocês é como a gente consegue impactar uma paciente com um bom planejamento, fazendo um planejamento, entendendo, raciocinando e dando as opções, e entregando um planejamento. Essa paciente não fez tudo, estão vendo? Não fez fios, ainda quero fazer mais algumas coisinhas nela, mas já mudou completamente, já rejuvenesceu pelo menos 10 anos essa paciente. Então, assim, isso, gente, mexe muito com a autoestima da pessoa. E é o seguinte, essa paciente, não fez agora, mas daqui 2, 3 meses ela já vai se recapitalizar e já vai fazer agora os fios, entendeu? E assim você vai fazendo e você vai fidelizando a sua paciente. É dizer que uma paciente fica com você ali durante 6 meses, 1 ano. E quando você mostra a foto dela do primeiro dia que ela chegou e o de hoje, é incrível esse rejuvenescimento. Então as pessoas vão ver ela muito melhor, muito mais jovem e foi feito pouco a pouco, tá? Essa forma que eu gosto de trabalhar é uma forma extremamente segura, não só para mim como profissional, mas também é uma forma segura para o paciente, é uma forma que não assusta a sua paciente, principalmente as pacientes maduras, né? Que precisam fazer muitas coisas, mas elas têm muito medo da mudança, elas têm muito medo de ficarem caricatas, né? Então, a gente precisa respeitar muito isso daí do seu paciente, ok? Deixa eu ver aqui se vocês têm mais dúvida. Isso, ó, a Marina tá dizendo aqui, esse resultado é aquele que as amigas olharem e vão pensar, será que ela fez lifting facial? Misericórdia, como essa mulher tá linda. É isso mesmo, né? Mas claro, aí com todas as vantagens de não ser um lifting facial, não ter um pós-procedimento, na verdade, aí, né? Doloroso, não passar pelos riscos, não ter, inclusive, um custo tão alto aí de como é um lifting facial, tá bom? E para vocês todos que estão aqui, gostaram? Escreve aqui para mim, você que está me vendo pelo YouTube, escreve nos comentários, eu quero saber se você gostou desse conteúdo, coloca aqui para mim, que eu vou gostar de ver, e eu quero fazer um convite para lá de especial para você que está aqui comigo. Se você gostou dessa aula, nos próximos dias vai acontecer um evento para lá de especial, que é a minha jornada injetáveis. E lá dentro nós vamos estudar tudo de injetáveis, harmonização facial, corporal, procedimentos em paciente real, técnicas,
conteúdo científico, vamos falar de posicionamento de mercado, de captação de cliente, de marketing, de branding, de tudo que vocês precisam para entrar no mercado dos injetáveis. Para você que ainda não trabalha e para você que trabalha e que quer potencializar aí o seu faturamento, porque lá dentro eu te ensino a você dar os primeiros passos para faturar R$ 20.000 em 30 dias com todas essas técnicas. E para você garantir a sua vaga, você clica no link que está aqui fixado nos nossos comentários aí no chat do YouTube. Se você está me vendo pelas outras plataformas, no meu perfil do Instagram, clica lá e garanta a sua vaga. Combinado? Ok? É isso aí. E é o seguinte, gente, se você ficou com alguma dúvida, se você está me assistindo no replay aqui, você quer fazer alguma pergunta, vai lá no meu Instagram, @dra.adrianamartinuso, me siga, porque eu vou colocar agora uma caixinha de pergunta lá e você pode assistir aqui essa aula. Se você tiver dúvida, coloca lá na caixinha de pergunta que eu vou te responder por lá. Combinado? É isso aí? Então é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui na nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E se você tiver algum tema que você queira que eu faça uma aula, uma live exclusiva com esse tema, coloca aqui também, que eu vou colocar na minha lista aí das próximas lives, tá bom? É isso aí, nós vamos ficando por aqui. Um grande beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.